Outro dia eu pedi lá na comunidade do canal sugestões de livros de fantasia para a gente fazer uma análise de como essas histórias começam. Quer dizer, como é a primeira página e como isso influencia na decisão do leitor de continuar ou não engajado naquela história. Então eu vou fazer uma análise dessas páginas e aproveitar a ocasião para discutir um assunto que eu já queria trazer aqui para o canal, que é o prólogo de fantasia. Quais são os tipos de prólogo que você pode usar na sua história? Os Arautos de Heredá é um livro que foi sugerido pelo próprio autor aqui no canal. O Matheus Leitão Barbosa é o nome dele. A sinopse pergunta: o que aconteceria se um carismático ladrão, uma princesa ditadora e um promissor mago precisassem deixar suas diferenças de lado e tivessem que se unir para destituir um falso deus do trono do mundo? E aqui eu tô lendo a sinopse mesmo. O livro começa com um prólogo que se passa 20 anos antes da história começar. O primeiro parágrafo em si é um parágrafo expositivo que introduz o mundo em que se passa essa história. Ele fala de uma aliança entre reis, magos e guerreiros que foi desfeita e sobre o conflito que veio em seu lugar. Dá muita ênfase para a guerra, deixando bem claro que as coisas não vão muito bem por ali. Quer dizer, é uma história que já no prólogo começa com uma carga negativa, com as coisas fora do eixo. A exposição é apressada e é melhor que seja assim mesmo. Outros autores optam por uma exposição exagerada, bastante carregada, com parágrafos e parágrafos de explicação que dificultam a experiência. Aqui você já tem uma cena acontecendo, então a exposição é rapidamente interrompida e um diálogo entre dois personagens continua a situar o leitor no contexto da batalha que está acontecendo ali naquele momento. É muito comum que livros de alta fantasia, especialmente esses que se propõem a se tornar grandes sagas, comecem com prólogos ou prelúdios que se passam milhares de anos antes. Nesse caso aqui, são apenas 20 anos, mas a ideia é a mesma. O próprio Brandon Sanderson fala sobre isso em uma de suas palestras. Ele explica que o prólogo serve para estabelecer expectativas, para fazer promessas ao leitor sobre o que virá pela frente. Quer dizer, muitas vezes a história em si começa num clima simples, com uma aparente paz reinando. Mas o prólogo, com frequência, apresenta um cenário de guerra, de conflito, como uma pequena amostra do que vai vir mais pela frente no livro. Acredito que tenha sido o caso aqui. Eu passei algumas páginas e dei uma olhadinha no começo do capítulo 1, depois do prólogo, e logo vi que a história se volta para um vilarejo. Então, ele introduz o leitor a uma batalha de magos superpoderosos numa cidadela imponente, só para depois diminuir drasticamente a escala dos acontecimentos e se voltar para um ambiente mais simples, de onde surge o protagonista. Isso é um clássico dos livros de fantasia, e é uma fórmula que, quando bem feita, funciona muito bem. É como se o autor dissesse: calma, a magia que você viu lá no começo está vindo, só que não agora. Claro que isso não é uma regra, nem todo prólogo tem o mesmo objetivo. Às vezes, ele é usado para introduzir uma trama que será importante naquela história, mas sob outro ponto de vista. É o caso de outro livro que foi indicado lá na comunidade do canal, A Escolha do Verão, da autora Sarah Guzella, que foi uma indicação da Tainá Keiko. É um livro nacional que foi lançado em 2023 e que já tem mais de 500 avaliações. Bem impressionante. Eu não conhecia o livro, mas pela sinopse parece que vai ali no estilo das Crônicas de Nárnia. Se passa numa vila que nunca conheceu o inverno, até que ele chega implacável. O livro também começa com um prólogo, que introduz um personagem e dá para esse personagem uma missão. Nesse caso aqui, ao começar com essa trama, na forma de um prólogo, é como se a autora estivesse dizendo: olha, esse não é o meu personagem principal, mas ele é importante, então eu vou começar com ele. Funciona como uma peça estratégica. Ela planta uma semente na mente do leitor. O protagonista ainda não entrou em cena, mas já entendemos que existe uma outra força em movimento, outro olhar que vai se conectar mais tarde com a história principal. A leitura fica carregada de expectativa, porque sabemos que em algum momento
aquele personagem ou aquela missão voltarão para a narrativa. E quando isso acontecer, tudo fará sentido. É uma forma de criar camadas. O leitor acompanha o herói principal, mas carrega consigo essa lembrança do prólogo, como uma sombra pairando sobre os acontecimentos. E quando as duas linhas finalmente se encontram, há uma sensação de recompensa. O Vanderlei Andrade recomendou o livro Leviatã, do Scott Westerfeld. Ele disse que ouviu falar e gostou da premissa, que é uma história da Primeira Guerra Mundial num contexto steampunk. Quer dizer, ele pega uma história real, uma história do nosso mundo, e insere num contexto completamente diferente, com mecanistas com aparatos mecânicos de um lado e darwinistas com animais geneticamente modificados do outro. Com certeza é uma sinopse que chama atenção mesmo. Inclusive, tem tudo a ver com aquela ideia do gancho de mundo, que foi assunto de um vídeo aqui no canal. Quando a premissa, por si só, já basta para atrair novos leitores. É uma ideia tão diferente, tão exótica, que você se sente atraído para a leitura quase que imediatamente. E a leitura da primeira página só complementa essa ideia. Vamos lá, a gente tem um caso aqui muito interessante para analisar. É um livro que parte de uma ideia inusitada. Ele promete, na sinopse, uma guerra entre mecanistas e darwinistas, já explicando o que cada um desses grupos representa. E a primeira página expande essa explicação de uma forma que é, ao mesmo tempo, didática e interessante, porque ele já começa a história no campo de batalha, literalmente apresentando os dois lados dessa guerra. Não é um prólogo, não é uma exposição, é a descrição de uma cena de conflito, até bastante enxuta, que consegue, em poucos parágrafos, dar continuidade ao que foi apresentado e sugerido na sinopse. Tudo isso enquanto já introduz o que eu imagino que seja o protagonista. É o famoso livro que vai direto ao ponto, que é uma abordagem que eu particularmente gosto muito. Quando a história já começa no ápice e vai apresentando os conceitos importantes depois, enquanto a trama já está se desenrolando. E nesse caso aqui, é até mais fácil porque é uma história que parte de um conceito, um evento real. Então é mais fácil entender como o mundo funciona e quais são as forças em jogo ali. Outro livro que vai direto ao ponto e que foi sugerido é o Hyperion, clássico da ficção científica escrito pelo Dan Simmons. E aqui eu vou trapacear um pouco, porque não é uma fantasia, é uma ficção científica, mas tem um começo tão competente, tão sensacional, que eu acho que vale a pena a gente comentar também. Ele começa com um prólogo que se passa imediatamente antes da história começar, e tem como ponto de vista o cônsul, que é mesmo o personagem principal da história. É um prólogo curto, direto, eficiente, porque já mostra quem é esse personagem, qual é a sua situação inicial e qual conflito imediato ele vai enfrentar. Então, somos apresentados ao personagem principal de forma enxuta, mas muito eficaz. Em poucas páginas já entendemos a sua personalidade, a sua relutância e também a trama que vai movimentar todo o livro, a viagem para Hyperion, uma jornada que ele não quer fazer, mas que será inevitável. O prólogo, nesse caso, não é um adendo, mas sim o disparo inicial da narrativa. Ele define o tom e prepara o terreno para o mergulho do leitor na trama principal. E tudo isso, e aqui é o que eu acho mais legal, com uma cena aparentemente simples. Não tem conflito nenhum, não tem um grande evento acontecendo. É basicamente esse protagonista relaxando num planeta exótico enquanto atende uma ligação importante. É só isso. Outra coisa que chamou minha atenção é que o autor aproveita o prólogo para inserir temas e conceitos que, à primeira vista, você não entende nada. Nomes de lugares, tecnologias, religiões e até referências históricas são jogadas assim, na sua cara, só que de forma natural. Serve para dar uma sensação de mundo vasto, vivo, que existe além daquela página inicial. O autor não explica nada, não faz nenhum tipo de exposição, mas você vai pegando as coisas e com o tempo tudo vai ficando mais claro.
mato o rei todas as noites, a moça encapuzada ia dizendo. Nem sempre acontece pelas minhas mãos, é verdade, mas não interessa, não para mim. O que importa é o prazer de vê-lo morrer, bem devagar. Claro que gosto mais quando tenho a chance, suponho que não se pode ter tudo, nem mesmo nos sonhos. Você não acha? Mais importante do que apresentar conceitos ou estabelecer o tom de uma história, a primeira página deve ser boa o suficiente para prender a atenção. Independente do tipo de história que você está contando, ela deve fisgar ali, logo no começo. Esse parágrafo que eu acabei de ler é o começo do meu livro. E eu escrevi ele dessa forma justamente com a intenção de ser chamativo, porque eu já queria começar com esse conflito, que é o ponto principal da história. E achei que a melhor forma de fazer isso seria com um diálogo, no meio desse diálogo, que é também uma forma muito interessante de você começar uma história. Em vez de uma descrição ou de um panorama, o autor coloca a gente dentro de uma cena em andamento, ouvindo diretamente a voz dos personagens. Esse recurso tem duas vantagens. Primeiro, ele cria um senso de urgência. Parece que entramos em uma conversa que já estava acontecendo, e isso desperta uma curiosidade imediata. Quem são essas pessoas? Por que estão falando sobre isso? Segundo, o diálogo humaniza a abertura. Em vez de conceitos abstratos ou cenários distantes, o leitor se conecta de imediato com vozes, emoções e conflitos. Muitos autores de fantasia usam esse tipo de prólogo justamente para evitar uma abertura pesada, carregada de informações. Uma única fala já pode conter tensão, mistério, até humor, e isso é o suficiente para que o leitor queira virar a página e descobrir o que vem a seguir. Quero aproveitar o vídeo para perguntar como você acha que é a melhor forma de começar uma história de fantasia. Deixa aí nos comentários. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.